Engravidou, tem que casar? Essa é uma pergunta que me foi feita essa semana. E para responder essa pergunta, nós temos que, primeiramente, ter base na palavra de Deus. Ela que é inerrante, infalível e imutável. Mas a pergunta é algo significativo, porque, em geral, a gente sempre vê esse tipo de afirmação. Engravidou, agora vai ter que casar. Mas vamos primeiro contextualizar isso dentro do conhecimento bíblico. Lá em Provérbios 20 e 21, a palavra de Deus diz: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Ou seja, algo que é feito antes do momento certo, não conta com a bênção de Deus. Ou seja, aquilo que começa errado não tem a bênção de Deus para dar certo. Lá em Gálatas 5, 16, 24, nós temos uma boa orientação. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. No versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, né? E lá no final do versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e eu já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a impureza, a prostituição, o sexo antes do casamento, de acordo com a palavra de Deus, e não eu, mas de acordo com a palavra de Deus, é pecado. Lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo também orienta o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então olha como a palavra de Deus trata a questão do pecado com muita seriedade. É claro que para aqueles que o pecado é irrelevante, esse estudo não faz sentido. Um pecado a mais, um pecado a menos não muda a condição de condenação eterna. Mas para aqueles que estão preocupados em herdar o céu, estão preocupados com a vontade de Deus, estão preocupados em fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus é que tem que nortear nossas ações e nossos pensamentos. Então, se a gente partir do ponto de como que é um casamento ajuntado por Deus, conforme nós já vimos em outros vídeos, lá em Gênesis 2:24, Deus diz: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, une a sua mulher e se tornam uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. Jesus falou: aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então o princípio é deixar pai e mãe, se unir e ser uma só carne através da relação sexual. Concluindo essa primeira parte que eu quero dizer, é que todo pecado na área sexual que está relacionado a uma relação sexual antes do casamento é pecado. Simples assim. Então, uma concepção de uma criança em pecado não pode gerar um casamento de acordo com a vontade de Deus. Então, não é porque engravidou que tem que casar. O casamento não é uma punição com relação ao que foi praticado. Não se pode punir uma pessoa por ter praticado um pecado com o casamento. Você casou, você engravidou, agora tem que casar. Casamento virou punição. Punição para o pecado é o inferno, punição para o pecado é o lago que arde com fogo e enxofre, punição para o pecado é estar eternamente separado de Deus. Então, não adianta juntar duas pessoas que estão em pecado, porque os dois pecaram, não tem como um pecar e o outro não pecar. Não adianta juntar duas pessoas em pecado numa união, porque isso vai prejudicar todo o relacionamento, todas as famílias, inclusive a criação dessa criança. Então, nós precisamos de atentar para esse detalhe de que os dois estão em pecado. Simples assim. Então, antes de se pensar em casamento, nós temos que pensar num arrependimento. Essas duas pessoas precisam se arrepender, precisam entregar sua vida para Jesus, precisam consertar sua vida com Jesus, precisam de colocar suas vidas em Deus da forma correta. Tem que buscar o perdão dos pais, tem que buscar o perdão de Deus em relação à prática pecaminosa que cometeram, que geraram essa criança. A criança não tem culpa, mas os pais têm culpa. Toda a família, de uma certa forma, está envolvida nesse processo. E nós precisamos de que isso seja plenamente restaurado para depois que as duas pessoas estiverem plenamente restauradas, possam tomar uma decisão em liberdade de se compensa ou não, se estão aptos para contrair um matrimônio após essa situação ter sido concretizada.
Agora, vamos pensar um casal de adolescentes de 12, 13 anos que tem uma relação sexual lá numa escola e aquilo ali gera uma gravidez. Nós, por causa disso, nós vamos obrigar duas crianças a se casarem? Não tem condição, tá? É totalmente inadequado, impróprio, e ninguém, no seu sã juízo, vai pensar em estabelecer como uma obrigação para esses dois um casamento. Agora vamos para o outro extremo, um casal de noivos que está prestes a casar e um mês antes descobre que estão grávidos, também nós temos uma outra definição. Eles estão em pecado? Estão em pecados. Vamos consertar isso? Consertem com Deus, consertem com a família, peçam perdão para os pais, estabeleçam isso para que possam, inclusive, prosseguir para esse casamento que já estava determinado debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Então vocês percebem que nós temos um extremo muito grande aí entre um ponto e outro. Mas a conclusão desse estudo é que relação sexual antes do casamento é pecado. Pecado consumado gera morte. Nós precisamos de Jesus para sancionar, para resolver o problema do nosso pecado. Então, quem resolve o problema do pecado é Jesus. O casamento não resolve o problema do pecado, não soluciona o pecado. E no caso de uma gravidez que gere um casamento por obrigação, isso nós só estamos trazendo sobre esses jovens maior condenação, maior problema e toda uma consequência desastrosa que vai culminar tanto com os pais quanto com essa criança que vai ser gerada. Lá em 1 João 2, no versículo 1, nós temos uma orientação de João a respeito dessas coisas, a respeito de qualquer prática pecaminosa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. É Ele que é a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, aqueles que estão nessa situação, que estão tendo, inclusive, não precisa nem de ter tido uma criança ou ter engravidado, mas qualquer casal de namorado ou noivo que está entrando numa prática sexual, está errado, estão em pecado, e a melhor coisa que se faz numa situação dessa, independente se houve ou não gravidez, é que se separem, vão consertar suas vidas, vocês estão em pecados. Um namorado e uma namorada que estão em relação sexual ativa, eles estão pecando contra Deus, eles não têm respeito um pelo outro. Esse homem não tem respeito pela namorada, a namorada não tem respeito pelo rapaz. Como que vai prosseguir com um casamento? Mesma coisa um casal de noivos que vão casar mesmo e libera geral, estão em pecado, estão semeando condenação. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se está semeando um relacionamento sexual ilícito, vai colher consequências muito desastrosas nessa situação. Não compensa caminhar nessa direção sem a bênção de Deus, sem a bênção dos pais, sem ambos estarem com a vida consertada diante de Deus. Espero ter acrescentado mais informações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.